A noite caía sobre Beverly Hills em 20 de agosto de 1989, antecipando um caso que logo ganharia repercussão nacional. No interior de uma residência de alto padrão, 2 pessoas foram encontradas sem sinais vitais. Do lado de fora, 2 irmãos permaneciam ajoelhados no gramado, visivelmente abalados. Essas foram as primeiras imagens do caso Menendez, um episódio que alteraria a forma como o público encarava crime e justiça. As vítimas eram o casal abastado Josie e Kitty Menendez, os apontados como responsáveis, seus 2 filhos, Lily e Eric, a quem o casal demonstrava grande afeto. Mas por quê? Essa pergunta dividiu a opinião pública por décadas. Teria sido um crime motivado pela ganância, um plano cuidadosamente calculado para garantir uma herança milionária? Ou estaria relacionado a um possível ato de defesa própria, diante de um segredo familiar doloroso? – 9.210. Não apenas um código postal, mas um símbolo do sonho americano, do luxo e da sensação de segurança em Beverly Hills. Acreditava-se que ali, a prosperidade e os mais avançados sistemas de vigilância poderiam reduzir ao mínimo o risco de crimes. Foi justamente por essa convicção que, quando um crime sem precedentes aconteceu bem no coração da cidade, o país inteiro ficou abalado. Na noite de domingo, 20 de agosto de 1989, a tranquilidade da prestigiosa Elm Drive foi interrompida pelo som das sirenes após uma chamada de emergência ao 911. Quando as portas da mansão de número 722 se abriram, uma cena impactante se revelou para as autoridades. O Sr. José Menendez foi localizado sem sinais vitais no sofá, enquanto a Sra. Kitty foi encontrada caída no chão, também sem sinais vitais. O contraste entre o esplendor da casa e aquela cena perturbadora surpreendeu até mesmo investigadores experientes. E então, do lado de fora, sob as luzes intermitentes das viaturas, estavam os 2 filhos, Lyle e Eric, ajoelhados no gramado e visivelmente abalados. Em meio ao pânico, Lyle tentava dar um relato entrecortado do que havia acontecido. Naquele momento, sua expressão de forte abalo convenceu os policiais de que eles eram apenas vítimas daquela triste tragédia. Com o início da investigação, informações impactantes começaram a surgir. O casal Menendez teve a vida interrompida por disparos de arma de fogo. A intensidade do ato chamou a atenção das autoridades. As vítimas apresentavam múltiplos ferimentos. Notavelmente, o local investigado não apresentava sinais de arrombamento nem indícios de que algo tivesse sido levado. Isso levou os investigadores a considerarem hipóteses que iam desde disputas de negócios do Sr. José até um possível ajuste ligado ao crime organizado. Para compreender a relevância deste caso, é preciso primeiro olhar para sua figura central, José Menendez. Ele não era apenas um executivo bem-sucedido, mas a própria personificação do sonho americano. Um imigrante que saiu de Cuba com poucos recursos e chegou ao topo da indústria do entretenimento. Iniciando uma nova vida nos Estados Unidos aos 16 anos, com recursos muito limitados após a Revolução Cubana, José demonstrou uma força de vontade e uma ambição notáveis. Com seu talento e determinação, ele construiu uma trajetória de destaque, passando de contador a CEO de grandes corporações. O sucesso profissional proporcionou a José um patrimônio considerável e uma vida de luxo ao lado de sua esposa, Kitty, e de seus 2 filhos, Lyle e Eric. Vistos de fora, eles eram a família modelo, um pai influente e filhos que trilhavam um caminho de excelência, matriculados em universidades de prestígio. Foi justamente por essa imagem de perfeição que o desfecho marcante do casal levantou uma questão fundamental. Seria possível que o rigor e a determinação que o levaram ao sucesso no mundo dos negócios tivessem sido também a origem do destino que acabou por atingi-los? A princípio, a investigação se concentrou na teoria apresentada pelos próprios Lyle e Eric, um possível ajuste ligado ao crime organizado. Os irmãos afirmaram com firmeza que seus pais haviam sido vítimas de rivais de negócio influentes, chegando a mencionar o nome de um poderoso empresário da indústria cinematográfica. Sua demonstração de profundo abalo, somada ao receio de uma possível represália,
convenceu os investigadores a tal ponto que eles foram acomodados pela empresa do pai em um hotel de alto padrão para garantir sua segurança. No entanto, essa imagem de tragédia começou a se desfazer quando o comportamento dos irmãos passou a parecer inesperado. Em vez de um período de luto, eles iniciaram uma fase de gastos elevados. Eric deixou abruptamente os estudos para tentar seguir carreira no tênis profissional, enquanto Lyle gastava quantias significativas com relógios Rolex, carros de luxo e até mesmo em um restaurante que enfrentava dificuldades financeiras. Esse estilo de vida de luxo levantou uma pergunta simples, porém incômoda. Qual seria o motivo se eles aparentemente já tinham tudo? A única resposta plausível parecia ser a grande herança que estava por vir. O avanço que os investigadores tanto buscavam viria finalmente de um detalhe do passado dos irmãos. Antes do desfecho marcante que atingiu seus pais, Lyle e Eric já tinham um histórico de incidentes ligados a pequenos delitos, e José havia intercedido para que Eric, então menor de idade, recebesse apenas liberdade condicional, com a condição de que participasse de sessões de terapia com o Dr. Jerome Oziel. Após o desfecho marcante de seus pais, Eric voltou a se consultar com o Dr. Oziel e, durante uma sessão de terapia, fez uma revelação surpreendente. Assumiu a responsabilidade pelo ocorrido. Ele descreveu aspectos do plano contra os pais, mencionando a dinâmica familiar marcada por um pai controlador e uma mãe submissa. Além disso, afirmou que a mãe também acabou sendo envolvida para que não restassem testemunhas. No entanto, em vez de comunicar às autoridades, o Dr. Oziel teria visto uma oportunidade de obter vantagem. Ele preparou uma estratégia, convenceu Eric a levar Lyle para a sessão seguinte e gravou em sigilo o relato completo dos dois. Mas Oziel cometeu um erro decisivo. Para sua própria proteção, ele permitiu que sua parceira confidencial, Judalon Smythe, tivesse acesso a essas gravações. O relacionamento entre Oziel e Smythe logo chegou ao fim, e foi a ex-companheira quem procurou a polícia. O depoimento dela levou o caso a uma nova etapa. A partir desse testemunho, os investigadores obtiveram o fundamento jurídico para apreender as fitas, a prova considerada decisiva que relacionava os dois irmãos ao caso. Em 8 de março de 1990, um mandado de prisão foi expedido. Lyle foi abordado e levado sob custódia na rua, enquanto Eric, ao saber da notícia, se entregou em Los Angeles. Parecia que o caso poderia ser encerrado, mas a prova considerada crucial seria encontrada justamente durante o período de custódia. Durante uma busca no ambiente de custódia, os investigadores descobriram uma carta de 17 páginas escrita por Lyle para Eric. Nela, Lyle delineava a estratégia de defesa, admitindo que expor as histórias delicadas da família seria como atingir de forma definitiva a memória dos pais. Essa carta, que deveria ter sido destruída, transformou-se em um registro considerado decisivo, comprometendo qualquer tentativa de negação por parte dos irmãos. Em julho de 1993, o julgamento dos irmãos Menendez teve início e logo se tornou um fenômeno midiático. Pela primeira vez na história, as câmeras tiveram permissão para transmitir um julgamento na íntegra, transformando o tribunal em um palco e milhões de americanos no júri da opinião pública. Liderando a equipe de defesa estava uma dupla de advogadas de grande renome, Leslie Abramson, uma veterana em casos de jovens réus, e Jill Lansing, uma ex-promotora reconhecida por sua perspicácia. Elas não seguiram a estratégia comum de negação. Em vez disso, adotaram uma tática mais ousada: reconhecer os fatos principais para então reformular completamente a narrativa sobre o motivo. Segundo elas, não se tratava de um caso de ganância, mas sim de sobrevivência. As advogadas desconstruíram a fachada do sonho americano para expor uma realidade dolorosa, marcada por alegações de abusos emocionais e por um ambiente de controle opressor. O ato de Lyle e Eric, de acordo com esse argumento, não era um plano calculado, mas sim uma tentativa desesperada de defesa própria de dois jovens encurralados. O retrato de José Menendez que emergiu no julgamento foi o de uma figura autoritária no ambiente familiar, um pai controlador descrito em alegações de comportamento abusivo ao longo dos anos. Os depoimentos emocionados dos irmãos no tribunal, corroborados por outros parentes,
começaram a trazer à tona os segredos delicados que a família mantinha em silêncio. A figura da mãe, Kitty, foi apresentada de forma mais complexa. Ela surgiu como uma mulher descrita como emocionalmente fragilizada, ao mesmo tempo vítima de Josie e passiva diante de certas situações, o que, segundo alegações, teria contribuído para um ambiente emocionalmente difícil para os filhos. Finalmente, a defesa levantou uma questão crucial. Se o motivo fosse apenas dinheiro, por que não esperar pacientemente para herdar legalmente? Optar por aquela ação seria um risco extremo. O argumento da defesa era consistente, mas, para ter êxito, enfrentava um grande desafio jurídico: demonstrar que naquela noite decisiva, Lyle e Eric genuinamente acreditavam estar sob uma ameaça imediata às suas vidas. Segundo o depoimento dos irmãos, a gota d'água foi a decisão de José de proibir Eric de frequentar a prestigiosa Universidade de Stanford. Uma confrontação tensa ocorreu e, em um momento de descontrole emocional, Kitty revelou sem querer que sabia do comportamento do marido, mas havia optado pelo silêncio. A sensação de traição por parte de ambos os pais levou os irmãos a um profundo estado de aflição. Lyle disse a Eric: "Não podemos ficar parados. Se não fizermos nada, eles podem nos destruir." Impulsionados por um medo intenso, eles decidiram agir. Para isso, se apropriaram da carteira de motorista de um amigo a fim de adquirir uma arma de fogo. Naquela noite fatídica, após mais uma discussão acalorada, eles ceifaram a vida dos próprios pais. Mas foram as ações subsequentes que se tornaram o ponto central do debate jurídico. Recolheram vestígios dos disparos na cena, foram ao cinema para criar um álibi e só depois ligaram para o 911 em um estado de pânico que mais tarde seria interpretado como encenado. Com base nesse relato, a defesa argumentou que se tratava de um ato alegado de defesa própria, decorrente de um forte abalo emocional. Alegaram que a pressão psicológica acumulada por anos de alegações de abusos, somada ao medo intenso daquela noite decisiva, levou os irmãos a acreditar que não lhes restava outra alternativa. A promotoria, no entanto, contestou de forma contundente, questionando a narrativa baseada no medo com uma série de elementos que apontavam para um plano calculado. Argumentaram que as ações de Lyle e Eric eram consideradas incompatíveis com uma reação puramente emocional. O uso indevido de uma identidade para a compra das armas, o planejamento da aquisição e a calma para manipular o local investigado, tudo indicava um plano premeditado. Para reforçar este ponto, a promotoria apresentou uma prova considerada reveladora, um roteiro de filme coescrito por Eric, que narrava da história de um adolescente que fazia seus pais desaparecerem para ficar com a herança. Segundo a acusação, não se tratava de uma coincidência, mas sim de um esboço que teria servido de inspiração para o caso real. E então, o argumento mais forte foi apresentado. O administrador do espólio de José revelou que ele estava em processo de alterar seu testamento para deserdar os 2 filhos. O motivo seria a profunda decepção de José com o histórico de incidentes ligados a pequenos delitos e irregularidades acadêmicas dos filhos. Essa informação fornecia um motivo considerado claro e imediato. Os irmãos teriam visto necessidade de tomar uma decisão antes de serem formalmente deserdados. O fato de terem contratado um especialista em informática para remover o Novo Testamento do computador do pai, após o ocorrido, reforçou ainda mais essa teoria. Por fim, a promotoria apresentou seu argumento mais contundente, mirando diretamente no alicerce da própria defesa: a narrativa sobre as alegações de abusos. Eles levantaram uma questão decisiva: por que, antes da prisão e do aconselhamento jurídico, os irmãos jamais haviam mencionado o assunto a qualquer pessoa? Até mesmo a testemunha-chave, que teve acesso à confissão gravada, confirmou que não houve qualquer referência a tais alegações. A conclusão da promotoria foi apresentada como clara. Considerando a já comprovada capacidade de atuação dos irmãos, tratava-se de uma versão cuidadosamente construída para evitar a condenação. Contudo, este argumento contundente acabou gerando uma profunda divisão dentro do próprio júri. Os jurados homens acreditaram na tese da motivação financeira, enquanto as juradas mulheres
se convenceram de que o sofrimento psicológico dos irmãos deveria ser considerado. Este impasse sem solução forçou o juiz a declarar a anulação do julgamento, um resultado surpreendente. Contudo, essa segunda chance surgiu em um momento bastante desfavorável. A nação americana acabara de ser impactada por um marco judicial de enorme repercussão. O caso O.J. Simpson, um julgamento que afetou de forma significativa a confiança pública no sistema de justiça, gerando uma forte pressão para que o judiciário mostrasse firmeza. Nesse novo cenário, o segundo julgamento foi conduzido de forma célere e com maior rigor. O novo juiz restringiu a maior parte das testemunhas e especialistas da defesa. Ele declarou que a tese das alegações de abusos não seria aceita no processo, alegando que não teria relevância direta para a acusação. Com a única via de defesa encerrada, o destino de Lyle e Eric ficou definido. O júri rapidamente emitiu o veredito, considerados culpados por acusações de homicídio qualificado. A sentença estabelecida foi de prisão perpétua, sem previsão de liberdade condicional. Separados e mantidos em diferentes instituições prisionais, eles iniciaram uma vida marcada pela ausência de perspectiva de liberdade. Separados e cumprindo pena em instituições distintas, eles iniciaram uma vida com a perspectiva de permanecerem em reclusão. Apesar de todas as tentativas de apelação terem sido rejeitadas, anos depois, quando a percepção social sobre os traumas relatados por vítimas, incluindo homens que também compartilharam experiências desse tipo, começou a mudar, surgiu uma possibilidade ainda incerta de esperança, abrindo espaço para uma reavaliação do caso. Quando parecia que a história de Lyle e Eric Menendez seria esquecida durante o cumprimento da pena, as últimas décadas registraram uma retomada de interesse público. Tudo começou em 2018, quando os dois irmãos foram finalmente reunidos na mesma instituição após mais de 20 anos de separação. Paralelamente, a ascensão do movimento Sing Me Too transformou a percepção pública sobre alegações de condutas impróprias, criando um contexto mais receptivo para a narrativa deles. Essa onda de interesse ganhou grande destaque em 2020, quando o caso inesperadamente viralizou no TikTok. Uma nova geração, que não viveu a época do julgamento, passou a enxergar o caso sob uma nova ótica. Muitos expressaram empatia, considerando a sentença como excessivamente severa, segundo algumas interpretações, e assim surgiu o movimento conhecido como Libertem os Irmãos Menendez. A reviravolta mais significativa veio em 2023. Roy Rosselló, ex-integrante do Grupo Menudo, afirmou publicamente ter sido alvo de comportamentos abusivos atribuídos a José Menendez. Esse depoimento de uma terceira parte representou um duro revés para o argumento da promotoria original, que sustentava que a narrativa sobre alegações de abusos era uma fabricação. Ao mesmo tempo, foi encontrada uma carta antiga de Eric, mencionando alegações de abusos sofridos nas mãos do pai, o que reforçou ainda mais a versão apresentada pela defesa. No entanto, a busca por justiça nunca foi simples. Em meio a essa onda de esperança, novos e antigos obstáculos ressurgiram. O documentário da Netflix de 2024 recebeu críticas sob a alegação de apresentar os fatos de forma controversa, enquanto o apoio de figuras proeminentes, como Kim Kardashian, intensificou ainda mais o debate. A situação chegou ao seu ponto mais alto de tensão no final de 2024, quando o promotor distrital de Los Angeles propôs uma redução da sentença para os irmãos. Mas a medida foi interpretada por muitos como uma ação de caráter político e acabou não avançando. Agora, o futuro deles está novamente em uma situação de indefinição, dependendo do novo promotor distrital e de uma avaliação de risco por parte do governador do estado. A audiência decisiva, inicialmente agendada para março de 2025, foi adiada e a situação dos irmãos Menendez permanece indefinida. É inegável que o caso Menendez gerou uma divisão significativa na opinião pública e até hoje permanece sem uma resposta unânime. Por isso, queremos saber a opinião de vocês. Após mais de 30 anos em regime de cumprimento de pena, os irmãos Menendez devem ter direito a uma segunda chance? A. O ato cometido é considerado por muitos como imperdoável. Independentemente do passado, a prisão perpétua é vista como a medida adequada. B.
Eles já pagaram o preço. Considerando a infância marcada por alegações de abusos e as 3 décadas de reclusão, a medida já teria sido suficiente e eles poderiam ter direito a uma segunda chance. C. O caso é complexo demais para se resolver apenas no debate público. O sistema de justiça deve decidir com base nas novas evidências e não apenas na emoção. D. Você tem outra perspectiva? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se a história de hoje te fez refletir, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam participar desse debate. Além disso, se você se interessa por casos com temas semelhantes, confira o vídeo que estamos recomendando aqui na tela. O episódio de hoje do Confissão X se encerra por aqui. Agradecemos pela sua audiência e nos encontramos toda terça, quinta e sábado à noite.